Oi, gente. Vamos bater um papo. Papo de abrir coração aqui. Fiquei sumida. 2 dias sem postar vídeo aqui. Isso me incomodou bastante. Mas é porque do lado de cá tem várias coisas acontecendo e eu quero compartilhar um pouquinho. Agora não dá para compartilhar tudo, mas logo logo vai dar para compartilhar e até mesmo para te mostrar todo esse processo de cocriação que eu tô vivendo e te contar e compartilhar também tanto os desafios quanto as coisas boas, né? E, na verdade, acabou se apresentando um desafio grande e junto com o desafio veio uma bênção. Então, é sobre aprender a navegar nas situações sem se conectar tanto com o positivo quanto com o negativo. E eu pude ver nesses últimos dias o quanto você ficar nessa linha tênue, né? Ficar nesse meio do caminho, sem ficar negativa e sem ficar positiva, sabe? Se manter em paz, tranquila, confiante, vem sendo um grande divisor de águas na minha vida. E é legal eu conseguir observar isso porque a Michelle de antes não conseguiria, de fato. Tô tomando meu cafezinho, são 5h20 da manhã, os meninos dormem. Eu ainda tô na fase das férias que eles estão comigo ainda e eu tô muito feliz por isso, tá muito gostoso. Tem muito desafio? Tem, gente. Tem muito mais trabalho, tem muito mais demanda. É uma demanda emocional que eles trazem também, né? E eu entendo, até mesmo porque tá acontecendo outras coisas aqui desse lado e que afeta eles também. E o quanto a gente precisa estar bem para poder recebê-los. E aí acabou que, diante desses acontecimentos, eu acabei me afastando, ficando mais com eles, ficando até mesmo mais comigo, porque eu vi que foi necessário. Mas eu falo que a gente não pode também ficar só nesse lugar, né? A gente tem que ter uma atenção pra gente não se fechar demais e não se colocar em movimento, porque eu falo que o movimento traz cura, o movimento traz engajamento, o movimento traz novas percepções e o quanto é importante a gente se colocar em movimento. E eu tô falando isso pra mim mesma, tá? Eu sigo no processo das minhas rotinas matinais e eu sei o quanto elas me fortificam para eu poder viver meu dia. Tô aqui escrevendo no meu caderno, já fiz minha meditação, já fiz minha oração, minha gratidão. Então, o quanto tudo isso soma para poder eu estar alinhada com aquilo que eu desejo viver, sabe? Para parar de ser como uma folha ao vento. E uma coisa, gente, que eu falo que eu sinto, assim, principalmente de toda essa minha mudança que eu venho vivendo, por toda essa transformação que eu estou passando e essa nova construção dessa nova Michelle, e eu estou me permitindo viver isso, o quanto é legal eu conseguir observar a Michelle de antes para a Michelle de hoje. E aí eu quero falar com você sobre isso. Porque essa semana, esse final de semana, eu recebi uma mensagem no meu direct de uma mulher apresentando um desafio que ela está passando e a sensação que ela tinha que nunca ia passar. Sabe, se ela vai sobreviver, passar pelo processo difícil que ela está enfrentando. E aí aqui não é só sobre um processo de divórcio, é sobre desafios mesmo da vida. Sobre escolhas, sobre você experimentar o novo, sobre você se pôr numa nova situação e encarar esse novo. E aí eu falei para ela, vai passar. Continua firme e forte. Se conecta com você. E o quanto é importante você se ouvir. E aí aqui eu quero trazer e complementar, por quê? Eu, diante do desafio que está se apresentando na minha vida, pelas circunstâncias externas, eu faria diferente do que eu estou fazendo. Mas eu precisei dar 2 passos para trás e me ouvir. E olhar para mim.
e entender o que é importante para mim, como eu me sinto. E foi nítido, 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 nítido o quanto eu pude observar o meu corpo falando comigo. Tanto quando eu imaginava, quanto eu presenciando a situação, eu estando na situação. O meu corpo falava comigo, não, aqui não é o seu lugar, não faz sentido. E o quanto é importante a gente olhar os sintomas que o nosso corpo traz, porque a gente precisa sim levar em consideração as circunstâncias, de se avaliar. Mas mais importante do que as circunstâncias externas é o que faz sentido para você, é o que o seu corpo fala com você, é o que a sua intuição fala com você. E o quanto é importante a gente estar com essa conexão ligada consigo mesma. Porque eu pude entender ao longo de todo esse processo que as respostas estão dentro de mim, não está fora. E aí acabou acontecendo que eu tô sem terapia, né? E aí eu tentei falar com a minha terapeuta, tentei fazer sessões online com ela. Mas ela, de fato, ela explicou para mim que ela não podia me atender porque ela está passando por uma fase final da gravidez e na qual o médico pediu para que ela não se esforçasse. E por mais que seria online, tem acho que uma coisa emocional também nisso tudo, né? E aí eu falei, eu não vou começar com uma nova terapia, porque lembra, até construir o vínculo, e aí as coisas que aconteceram comigo faz parte dessa minha história e que ela conseguiria me trazer uma visão, né? E trazer uma visão, eu falo que o terapeuta, o papel dele não é te falar o que você vai fazer, tá? Nunca um terapeuta pode fazer isso, tá? Não. Não é esse lugar do terapeuta. O terapeuta, ele consegue trazer uma organização mental diante dos fatos, porque às vezes você não está enxergando, até mesmo na sua fala, quando você traz ali, você não está enxergando algumas coisas. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz 2 movimentos. Eu primeiro fui falar comigo mesma, né? Fui pro meu caderno terapêutico, que eu vou gravar um vídeo sobre isso, que vocês já me pediram. Como eu faço meus cadernos, porque eu faço uma miscelância nos meus cadernos, mas eu vou contar. E eu conversei com 2 pessoas. Uma pessoa que é bem próxima a mim, importante, me conhece desde pequena, e conversei com uma pessoa mais afastada de mim, mas que também sabe da minha história. E a percepção das 2 pessoas foram a mesma que a minha. E aí eu falei, pô, eu já tinha olhado para mim, eu já tinha conversado comigo mesma, e ambas trouxeram as suas percepções e trouxeram também a sua imparcialidade na minha decisão. E eu vejo o quanto é legal tudo isso. Primeiro eu me ouvi, olhei para mim, eu entendi o que eu queria, mas aí eu fui conversar, porque às vezes eu não estou enxergando algumas coisas, né? E aí eu fico receosa, sendo muito íntegra, tá? Sendo muito íntegra. E não que eu precise dessa validação, tá? Eu também já aprendi isso, que eu não preciso dessa validação externa, nem tanto de apoio quanto o que você vai achar. E uma coisa eu aprendi de verdade, gente. O que as pessoas acham e vão pensar sobre as minhas decisões, escolhas, caminhos. Sabe, se eu decidir pintar meu cabelo vermelho hoje, amanhã, rosa, roxo, o que as pessoas vão achar não me incomoda mais. Sabe, eu sigo o meu caminho buscando trilhar no que faz sentido para mim. Claro que com presença, com conexão, pedindo para Deus, me conectando com Deus a todo tempo. E o quanto é legal eu ver isso também. Porque a Michele de antes acharia que Deus me julgaria, mas a Michele de hoje não. A Michele de hoje entendeu Deus na vida dela. O que significa isso? Que Ele não está aqui para me julgar. E que Ele está comigo, né? Mediante as minhas escolhas
E eu vou ter sempre minhas consequências, e isso é para você também, né? Tanto positivas quanto negativas. Enfim. E aí, o que eu quero te dizer diante de tudo isso? Eu não sei se vocês chegaram a ver, esse final de semana apareceu uma prova que teve de casais. Eu não sei o nome do programa, mas era uma situação, eu vou contar a situação para você. E saiu bastante no Instagram, as pessoas falando sobre a postura do homem em relação à mulher. E aí aqui eu quero falar, ter uma outra percepção em relação a isso, porque foi essa percepção que eu tive. Claro que o que eles trouxeram em relação ao que o homem, a postura do homem também é muito importante. A situação era assim, era uma dinâmica, era uma prova de casais, na qual o homem tinha que abrir ali as chaves e a mulher ela estava ali na frente amarrada. Se ele não conseguisse abrir, ela ia tomar um jato de água muito forte, gelado, e ela estava amarrada assim. E a prova era essa, e a mulher, pelo que eu entendi, ela apostava um valor para que ela confiava que o marido ia conseguir, e se conseguisse, eles ganhavam esse valor. Pelo que eu entendi da dinâmica era essa. E aí mostrou a postura dos homens e dessas mulheres diante dessa situação. É nítido de ver o quanto existem homens fracos, homens que não entendem o seu papel e não se colocam no lugar da sua esposa. E foi triste de ver isso, de ver a postura de um homem, de você ver homens, da mulher tomando toda aquela água ali e ele não defender ela, ele não proteger ela, ele não cumprir o papel dele de proteção à sua mulher. Mas tiveram dois homens ali, um foi assim, bem fora da curva, que eles foram lá e se colocaram à frente da água. Teve um que ele viu que ele não ia conseguir e 5 segundos antes dela começar a tomar água, ele já estava à frente dela protegendo e ela chorava de receber essa proteção. Teve outro que ela começou a tomar água, mas ele logo depois ele chegou e veio e protegeu ela. E aí, o que mais me doeu foi ver as mulheres tomando a água. E o homem olhando. Achando assim, sabe, não graça, mas assim, ele estava frustrado por ele não ter conseguido. E essa mulher tomando o jato lá. Se vê que o jato era forte. E a dor dessa mulher. E aí o que eu quero te falar? Primeiro, a percepção de ver o quanto é importante você saber escolher o homem. Porque um homem que te deixa passar por uma situação dessa, ele não merece estar ao seu lado. Mas o que eu quero te dizer da mulher que toma água. Vai passar. É como eu me senti quando eu estava passando pelo processo do divórcio. Ainda tô, né? Mas o que eu quero te dizer é que hoje, 10 meses depois, eu já tomei aquele jatão. E eu aguentei. Passa. Você se recupera. Vai doer. É gelado. Dá medo. Principalmente no primeiro momento, quando você leva, puff. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se assentando, vão colocando no lugar e você consegue se desvencilhar daquilo e fazer com que aquilo passe. Não é o tempo todo de jato, mas dói. E o quanto a gente precisa só continuar firme e forte nas nossas decisões, entendendo o que levou a gente a decidir sair, ou fazer aquela escolha, ou fazer aquele movimento, ou mudar de trabalho, enfim. É para qualquer coisa na vida, não é só sobre um divórcio. Você vai tomar a lapada da água, mas vai passar. Então só continua. Lembra do que você quer.
alcançar, quais são os seus objetivos e que vai passar. Você vai conseguir sair daquele limbo de água gelada, de insegurança, de medo. Vai passar. E aí, o que eu quero te dizer diante de tudo isso? Uma mulher que tomou um jatão desse, ela não é mais a mesma. Uma mulher que tomou uma porrada dessa, ela não é mais a mesma. Porque ela conseguiu passar por isso sozinha. Ela entendeu que ela não precisa de um homem para ela se salvar. Não que ela não queira. Ela quer um homem para poder protegê-la. Mas ela entendeu que ela consegue passar por esse caminho sozinha. E aí, o legal de você olhar também tudo isso, e aí trazendo uma analogia em outras situações, é você ver quem são as pessoas que estavam ali do seu lado quando você estava tomando o jatão. Né? Não é só sobre um homem, é sobre um todo, um contexto. Né? E você entender também isso, porque olha para tudo isso, porque isso faz diferença. Dói, gente. Se eu falar que não dói, eu vou estar mentindo. Mas passa. Passa, de verdade passa. E o quanto eu te falar isso hoje, que passa, vem de encontro com as sensações que eu tenho, da paz que eu tenho, da confiança que eu tenho, desse trilhar novo que eu tô fazendo, de um trabalho, de morar numa casa nova. E aí é legal olhar para tudo isso, porque eu vejo o quanto hoje eu estou cada vez mais segura, cada vez mais confiante, cada vez mais conectada comigo mesma. Ao contrário da Michelle de meses atrás, entende? E aí aqui, trazendo até mesmo para essa construção do meu negócio, eu vejo que a Michelle de antes era muito mais insegura do que a Michelle de hoje. Só que a gente precisa passar pelo movimento, a gente precisa se pôr na batalha da vida, se desafiar para poder evoluir. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Então não tenha medo de se desafiar. Não tenha medo de encarar o desconforto. É desconfortável qualquer mudança na sua vida. Mas só assim você vai conseguir qualquer objetivo que você tenha. E aí aqui a gente já tem que olhar para isso, a gente entrou no segundo semestre. Estamos começando julho agora. Piscou, já é dezembro. E as suas metas do começo do ano? Como que tá? O que você tinha planejado para esse ano de 2025? O quanto você já nem lembra mais, ou o quanto você está conectado, ou está agindo, ou está... Olha para um todo, olha para esse primeiro semestre e avalia onde você patinou. Todo mundo patina, todo mundo, tá? Todo mundo. Entenda que quando a gente faz um planejamento, ele não é 100% fidedigno. É impossível, aliás. A gente planeja, só que aí a gente vem para a vida. E aí a vida vai se apresentando. E aí você pode ter boas situações ou desafiadoras, e vai fazer parte de tudo. Mas o quanto você segue firme, às vezes recalculando a rota, tá tudo bem. Mas o quanto você segue firme em busca dos seus objetivos. E aí a gente volta para poder olhar para o quanto é importante você estar conectada dentro de você, até mesmo para você precisar recalcular a rota e rever, poxa, eu acredito que aquilo que eu planejei no começo do ano não faz tanto sentido mais. Entende? Tá tudo bem. Você só tem que entender que você pode recalcular. Você não pode desistir dos seus objetivos. Porque senão você entra nesse modo automático e aí entra ano, sai ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Você precisa
aprender a encarar os desconfortos da vida. E por muitas vezes, descansar nesse desconforto. E o que significa descansar nesse desconforto? Tem situações que levam um tempo, que nem o processo do divórcio é um desconforto. E eu precisei aprender a descansar nesse desconforto, ainda assim me movimentando. Porque o descansar não significa paralisar, e sim sobre aceitar a situação que eu estou vivendo e ainda assim continuar. Mas eu entender que ela não é algo tão passageiro quanto, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio e passa. Não é. Então tem processos na nossa vida que são situações que a gente precisa aprender a descansar nesse desconforto e continuar em movimento em busca dessa solução que vai passar. Então, o vídeo de hoje é sobre um recomeço, porque eu falo que eu sou a mulher dos recomeços e eu não tenho mais vergonha disso. Muito pelo contrário. Eu olho, vejo os motivos do que me fizeram parar, ou me fizeram errar, ou me fizeram recalcular minha rota, ou me fizeram dar uma pausa. Assumo a minha responsabilidade, porque, lembra, a vítima aqui não prospera. É sobre você entender o que aconteceu, o seu papel, o seu movimento, se acolher, mas seguir. Trazendo a autorresponsabilidade para você. Porque aquele negócio que nem eu deixei de fazer 2 vídeos para cá. Eu estou prejudicando o meu próprio negócio. Então olhar para isso e falar assim, tá tudo bem, você foi assim, tiro, porrada e bomba. E você precisou dar essa pausa. E olha que eu tinha ainda conteúdo aqui, tá gravado, era editar. Eu estava com a cabeça tão cheia, eu falei, não, tá tudo bem. Aí ontem mesmo, no meu diálogo interno, eu falei, agora você continua. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque aí que é o perigo. Porque o nosso cérebro quer sempre o mais fácil. E o mais fácil para mim não é gravar vídeo. O mais fácil para mim não é produzir conteúdo. O mais fácil para mim é continuar aqui na minha posição fetal. É o que a gente quer, gente. Não sou diferente de você. Mas eu entendo e lembro dos meus motivos, dos meus objetivos, por que eu tô aqui. Não é só por mim, tá? Pelos meus objetivos pessoais. É por você também. A troca que a gente tem aqui, o meu servir, o meu propósito. Então eu preciso me conectar com tudo isso e falar, volta. E o voltar, por muitas vezes, é desconfortável. Eu tenho que fazer alguns determinados horários, rever minha rotina, fazer algumas coisas, deixar alguns pratos cair, que eu estou deixando nessas férias. Faz parte. Mas a gente só precisa lembrar e voltar. Conectada consigo mesma, vencendo o desconforto e se movimentando. E à medida que a gente se movimenta, o caminho se abre. É sobre isso. Então, uma nova semana está começando, um novo semestre está começando. Se conecta com você. Avalia o que você tem feito nesse primeiro semestre. Olhar para isso vai te dar uma diretriz em relação ao seu próximo semestre. Está congruente? Seja autorresponsável e realista sobre esse questionamento. Não queira grandes mudanças sem movimento. Gente, não existe isso, tá? E à medida que você se questiona, avalia, você pode recalcular a rota e você pode recomeçar, independente das vezes que você cair. Combinado? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você, que você possa ter a coragem de enfrentar os jatões de água que vão vir, vai vir, mas passa também. Combinado? Se fez sentido, deixa o seu like. Se você puder hypar, vai me ajudar para que meu conteúdo chegue em mais mulheres. Deixa seu comentário aqui também e vamos seguir firme e forte, suportando o processo em busca dos nossos objetivos. Um beijo e até o próximo vídeo.